com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Ora, então, muito boa tarde aos nossos ouvintes da RLX. Estamos aqui para mais um Faca Afiada, hoje em versão, uma versão de pré-verão, digamos assim. Só temos dois comentadores, a Marlene e o João, mas de qualquer maneira vamos fazer, e hoje vamos trazer aqui à antena da RLX um tema que está muito em voga, infelizmente está muito em voga, que tem a ver com este caos instalado no Serviço Nacional de Saúde, em que, enfim, digamos que o lado mais visível deste caos está nas urgências, aquelas questões de não haver pessoal para fazer partos, mas não só, porque há aqui atrasos nas consultas, há falta de médicos de especialidade, enfim, há aqui um cocktail bastante complicado que não há maneira de se resolver. Enfim, a ministra agora veio dizer que a culpa tinha sido da queda do governo e da questão da pandemia, mas o facto é que, enfim, as populações continuam sem resposta e as urgências vão fechando a miúdo e, portanto, começa a se tornar insuportável. João, como é que isto chega a este ponto? Eu, por acaso, tive acesso aqui a um artigo de uma revista da especialidade médica que chama-se Ata Médica Portuguesa, que é um artigo recente, assinado por um conjunto de médicos que analisam a situação do Serviço Nacional de Saúde, e eles, uma das conclusões deles é a seguinte, e meçam bem, e vejam bem como é que eles estão a medir as palavras. Muito em breve, mais do que discutir a qualidade dos cuidados de saúde, poderemos estar a discutir se existe acesso à saúde. Isto é gravíssimo. Isto é dito por médicos que estão digamos, a analisar isto há bastante tempo. E, de facto, isto é uma questão já mesmo de acesso à saúde. Eu estive a ver, das últimas notícias, grávidas que chegam pelos próprios meios aos hospitais, e penso que se calhar é uma boa parte das grávidas que vão aos hospitais já para ter os seus filhos, não é? Portanto, já vão prontas para trabalho de parto nesse momento. E vão pelos seus próprios meios. Aliás, os meus filhos, fui eu que levei a minha mulher à maternidade nos dois casos, não foi de ambulância, nem chamei o 112, nem nada. Eu penso que isto é uma situação comum. E então um pai chegou à maternidade do Hospital de Braga pelos seus próprios meios, e lá na urgência disseram: olha, meta-se outra vez com o carro e vá para o Porto, Braga para o Porto. Epá, quer dizer, isto é, de facto, barrar o acesso aos cuidados de saúde. Porque, efetivamente, se o Ministério, uma das coisas que diz, não há grande problema com isto, porque estão a trabalhar em rede. A Marlene, me desculpe, mas isto antigamente era o que se dizia no circo para certas trapezistas: atenção, Marlene está a trabalhar sem rede. Isto é um clichê, não é? Mas, de facto, as grávidas estão a trabalhar sem rede. Porque, de facto, se elas chegam ao hospital, e se calhar algumas até vão a conduzir, nem sei se isto também não acontecerá, e chegam lá e não há uma ambulância para as levar com pessoal especializado para outro hospital, o tal outro hospital da rede. Isto, digamos, estamos mesmo no limite do funcionamento do acesso aos cuidados de saúde. Porque isto de dar à luz não é a mesma coisa que andar à procura de uma peça para a máquina de lavar, não é? Não há numa loja, vai-se para a outra. Não, isto é uma questão de saúde, é uma questão de acesso à saúde. Claro que a grávida não está doente por ter a criança, mas os hospitais são um serviço nacional de saúde e, portanto, isto é uma questão de saúde. E depois há outra coisa muito grave no Serviço Nacional de Saúde, e que vem ao encontro também desta frase
deste artigo da Ata Médica Portuguesa. É que pela primeira vez no mês de maio, nos últimos tempos, estão a morrer mais pessoas em Portugal, como já não morreu há muitos anos, e não é atribuível à Covid. Ou seja, há aqui, de facto, um conjunto de problemas. E não é só na obstetrícia. Não é só na obstetrícia. Ainda há bocado estava a dizer o responsável do Hospital de Santarém que durante o fim de semana não tem anestesistas. Portanto, não podem fazer operações. Ortopedia é a mesma coisa. Há um conjunto de situações que não estão, de facto, a ocorrer. Portanto, isto também não tem só a ver com a falta de médicos. A falta de médicos é um dos problemas. Mas o problema dos médicos, o problema da falta de médicos já se arrasta há muito tempo. Só que isto veio por etapas a piorar, não é? Veio por etapas, não houve intervenção atempada e calhámos nisto. Agora a ministra decidiu arranjar uma espécie de um almirante de Gouveia e Mel para a obstetrícia, pronto, que vai esfiar uma comissão que em princípio vai tentar regular a famosa rede, no sentido de não fecharem todas as maternidades ao mesmo tempo, ou não fecharem muitas ao mesmo tempo e não sei o quê. Quer dizer, mas isto, além de que, enfim, isto é um penso rápido para uma situação já de um tumor maligno, não é? Portanto, isto não se resolve assim. E, de facto, ou há uma inversão completa da situação dos atendimentos nos hospitais e do funcionamento dos hospitais, ou então, digamos, este verão vai ser um verão, não vai ser só quente, não é? Vai ser um verão em que vamos todos estorricar e a rezar a todos os santinhos que nem nós, nem ninguém da nossa família adoeça ao ponto de ter que recorrer a um hospital. Senhora, Marlene, também te preocupa esta situação? Aliás, aqui o João disse uma coisa muito bem. Isto não tem só a ver com as grávidas que chegam aos hospitais e não têm médicos para lhes fazer os partos. Isto já começa a ser transversal em várias áreas. Eu dou agora aqui um exemplo de uma vizinha minha, que mora 3 andares abaixo de mim, que hoje foi a um hospital, neste caso o Hospital Santa Maria, e voltou para trás porque a consulta de especialidade que tinha foi desmarcada porque o médico não estava. E, portanto, foi desmarcada, ou melhor, não foi desmarcada, o médico ausentou-se e ela só soube disso quando lá chegou. Portanto, como o João diz muito bem, isto já começa a ser um problema, já não é de ter de ir de um lado para o outro, é mesmo de já não ter acesso à saúde, e isto começa a ser preocupante. Não? Então, boa tarde a quem nos ouve e boa tarde aos meus companheiros aqui do Faca Afiada de hoje. O problema é efetivamente as pessoas insistirem em ficar doentes, porque se as pessoas não ficarem doentes, então está tudo resolvido. E ficarem doentes, principalmente quando se mete um fim de semana grande. Esta também é o problema, quer dizer, ter filhos num fim de semana grande não, devem ir aproveitar os santos populares. Isto parece uma paródia. De facto, parece uma paródia, mas no dia 18 de junho de 2022, estarmos a discutir exatamente estas questões do SNS, parece-me que em 2000 também faria todo o sentido estarmos aqui se conseguíssemos andar para trás. E eu acredito que não é uma questão atual, é uma questão que vem de há muitos anos. E que antes os governos e os responsáveis pela saúde atribuíam culpas à gripe, porque a gripe era sempre a culpada dos grandes congestionamentos dos hospitais na altura do início do inverno. No entanto, sempre morreram grávidas, sempre morreram bebés, sempre morreram idosos com pneumonias, sempre morreram jovens com ataques cardíacos. Tudo isto por falta exatamente de cuidados básicos e essenciais que estão consagrados nos nossos direitos, não é? Todos nós temos direito à saúde. E concordando ali com o João Carvalho, eu acho que sim, que neste momento estamos a caminhar para a falta de acesso à saúde, já não só à falta de todos os cuidados, porque simplesmente é preferível evitar ficarmos doentes. Eu tenho um colega meu que infelizmente tem cancro e que recebeu agora a bela da carta para uma consulta daqui a 2 anos. E a reação dele foi: eu se calhar nessa altura já estou morto, portanto é isto.
Ou seja, as pessoas estão a morrer, tal e qual como também o João disse, as pessoas estão a morrer com falta de cuidados de saúde, e livrar-nos a nós, exatamente, que isto nos bate à porta. É indigno. E venha lá o general que vier, o comandante que vier, a ministra que vier, o governo que vier, a cor que vier. Enquanto não se tomar exatamente a saúde como uma coisa séria e que tem que ser para todos, com qualidade, isto não vai mudar. E se calhar daqui a 20 anos, em 2042, estaremos novamente a falar disto. Esperemos é que nessa altura não tenhamos situações como acontecem na América, por exemplo, que se não houver um seguro de saúde, nem sequer saúde temos. Portanto, eu corro o risco de quase adivinhar que o serviço de saúde vai passar a ser para os privilegiados. E isso, para mim, é aquilo que mais me preocupa, porque doenças vão continuar a existir, mas em que condições é que temos esses cuidados? Isso sim é preocupante. João, durante a pandemia ouviu-se muitas vezes a senhora ministra, a doutora Marta Temido, a falar da entrada de não sei quantos milhares de profissionais na saúde. Quase que dá vontade de perguntar onde é que eles estão agora, não é? Se calhar entraram e voltaram a sair. Sabendo que, pelo menos daquilo que se tem discutido na praça, que o problema não é a quantidade de médicos que existem em Portugal, mas sim a pouca quantidade que existe no Serviço Nacional de Saúde, como é que o Ministério pode resolver esta situação? Pois, isso é assim. Basicamente, metade dos médicos que existem em Portugal, metade, não estão no serviço, metade dos médicos estão no ativo. Metade dos médicos que existem em Portugal não estão no Serviço Nacional de Saúde. Essa é logo a primeira, não é? E depois há um conjunto de regras que os médicos conquistaram ao longo dos tempos, evidentemente, como profissionais, desde a questão a partir de uma certa idade não fazem noites, a partir dos 55 anos estão dispensados de fazer urgências, mas diga-se, uma boa parte, segundo o que eu tenho lido, continua a fazê-las. Mas é evidente que isto não é sistema, que eles continuam a fazê-las, mas como podem não fazer, isto não dá garantia nenhuma às escalas, não é? Portanto, o médico pode dizer, olha, metam-me na escala para o mês de junho, mas para o mês de julho não me metam. Pronto, e está no seu direito, porque tem esse direito, pretendem sim. E quanto à questão a ministra também anunciou agora, vão abrir 1.639 vagas, não é? Das quais, porque é preciso ver que o Serviço Nacional de Saúde não são só hospitais, não é? São as unidades de saúde que estão espalhadas pelo país. Portanto, destes 1.639, 1.182 são para os hospitais. O resto são para 432 são médicos de família. E é já agora que falamos de médicos de família, temos que começar a apontar o dedo. Porque o Sr. António Costa, quando ganhou pela primeira vez as eleições, quando ganhou não, perdeu, mas depois foi para o governo e nas eleições seguintes prometeu que ia resolver o problema dos médicos de família. Todos os portugueses haviam de ter o seu médico de família. 7 anos depois, duplicou o número de portugueses sem médicos de família, porque evidentemente entre os que morrem e os que nascem, o saldo foi completamente negativo, não é? Portanto, mais uma promessa dele. Agora parece que também andou para aí a prometer que em 2024 há uma habitação para todos os portugueses, que é outro tipo de promessa do género dos médicos de família. Quando ele chegou, só na área metropolitana de Lisboa, e podemos resumir isto à área metropolitana de Lisboa, prometeu 2 novos hospitais. O de Lisboa Oriental, que aliás ia substituir a maternidade Alfredo da Costa, portanto ia ter uma valência de maternidade grande, que substitui a maternidade Alfredo da Costa, que está obsoleta, não é? A maternidade Alfredo da Costa está obsoleta, nem sequer pode crescer para lado nenhum, nem para cima, nem para o lado. Aquilo é um edifício que está ali no meio de umas avenidas novas e aquilo não cresce. Ia substituir a coisa. E o novo hospital do Seixal,
de facto, o Garcia de Horta é um dos hospitais que ciclicamente está nas bocas do mundo por causa dos problemas ou das urgências, agora também é da obstetrícia, é sempre qualquer coisa com o Hospital de Garcia de Horta. E quanto aos médicos, nos hospitais, destes 1.182 vagas para os hospitais, são 162 para medicina interna, 86 para anestesistas, 75 para psiquiatria e 61, é o número mais baixo, para ginecologia e obstetrícia. Um país que quer jovens, quer crianças, quer nascimentos, quer que o nosso saldo, digamos, entre vivos e mortos diminua, não é? A favor dos vivos. Isto de pôr só 61 vagas para ginecologia e obstetrícia, é claro que isto também tem a ver depois com as orgânicas dos hospitais. Se eles pedem 61 é porque sabem, não têm sítio onde pôr a trabalhar se puserem mais vagas. Mas o problema também não fica só aqui. É que no último concurso que fizeram, foi aqui há uns 2 ou 3 anos, ficaram por preencher 35 vagas, não é? Ou seja, 35% de vagas. 35% de vagas. Ou seja, a questão isto é uma espécie de uma máquina de fazer chouriços, não é? Quer dizer, se a gente não mete pela parte da entrada da carne de porco, se a gente não mete lá quantidade suficiente, é evidente que não vai, com 20 quilos de carne de porco, não vai conseguir fazer 1 milhão de chouriças, não é? Ou de salsichas. Portanto, isto está tudo rodeado. E depois há o problema crónico de Portugal, não é? Que é a questão das faculdades de medicina. Pronto. As faculdades de medicina não podem ser criadas, eu já disse isso a alguns, não podem ser criadas como uma faculdade de Direito ou uma faculdade de Economia. Aquilo não custa nada. Basta arranjar um palacete velho, fazer obras, meter lá umas quantas salas de aula, contratar professores que já vão no 3º ou 4º emprego, porque dão aulas em 3 ou 4 universidades, trazem as ventas de umas para as outras e toca a andar propinas ali a coisa dá lucro. Uma faculdade de medicina precisa de muito mais que isso. Só grandes organizações ligadas a hospitais e que têm, digamos, acordos com o hospital para o acesso à formação. Só grandes entidades é que conseguem fazer faculdade de medicina. Por isso é que só em Portugal começou agora a Católica, a veterinária surgiu uma há pouco tempo em Coimbra. Porquê? Porque é preciso laboratórios, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é uma aula de anatomia, a quantidade de coisas que é preciso comprar, esqueletos, etc. E uma bateria de produtos e de instrumentos e de objetos, tudo isto custa muito dinheiro, não é? E, portanto, uma faculdade de medicina não começa logo a dar lucro no 1º e no 2º ano. As outras começam logo a dar lucro. Aquilo é só meter ao bolso as propinas dos alunos e o resto, aquilo funciona sobre rodas. Também não sei mas já que falou nessa questão dos médicos, na formação dos médicos, também está de acordo aqui com o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que diz que o problema é exatamente isso, devia-se investir mais aumentar, aumentar os médicos não era preciso, mas era preciso que se formassem mais médicos. Acha mesmo que a solução era essa? Vamos formar médicos? Eu não sei, quer dizer, isto é assim, formar mais médicos, eu penso que não será mau, porque é evidente, já vimos que temos necessidade deles. E, de facto, se não for os jovens médicos, ao acabar a especialidade, têm vantagem, pelo menos durante uns anos, em trabalhar num hospital público, porque é nos hospitais públicos que se aprende, não é? É nos hospitais públicos que se aprende. É lá que eles estão em contacto com todas as enfermarias, fazem as suas especialidades com os melhores professores, porque, de facto, olha, por exemplo, este professor que é diretor do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, é professor da faculdade, portanto, nessa área. E, portanto, os alunos que trabalham com ele, os tipos que estão na especialidade, etc., aprendem muito. É claro, depois há aqui o problema que é assim, aprendem muito, mas deviam também estar, digamos, adstritos à entidade que está a gastar dinheiro com eles, a formá-los durante uns X anos, mas acabou a dedicação exclusiva. E esses alunos, ao fim de acabarem a especialidade, adeusinho, que eu vou, mas é trabalhar não sei para onde, não é?
Pronto, é isso. E depois não é só isso, é que em Portugal já vimos que os das empresas tarefeiras ganham o dobro ou o triplo nas horas extraordinárias do que ganham os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Mas se forem para o estrangeiro, então ganham o dobro em termos de ordenado base, não é só nas horas, portanto, no ordenado base. E também têm excelentes condições de trabalho. Agora, é dramático que nós formemos excelentes médicos e excelentes enfermeiros, porque ninguém diz nada, ninguém tem nada a apontar à qualidade do ensino das nossas escolas médicas e de enfermagem. E depois percamos esses cabeças para ir trabalhar no estrangeiro. Marlene, o João tocou aqui num assunto que eu acho que também é importante, que era esta questão da formação de médicos. É que realmente o João tem toda a razão, é que é o Estado que está a pagar a formação daqueles futuros médicos, e por acaso há aqui uma nota curiosa que eu ontem ouvi num programa de rádio, que é um aluno de medicina ao fim do segundo ano começa também a produzir, digamos assim, porque vai para os hospitais e já começa a ser uma ajuda, não não vai substituir um médico, mas já começa a poder, digamos assim, ajudar em algumas coisas. Mas também eras favorável, por exemplo, a que se criasse aqui um novo regulamento em que obrigasse estes médicos a ficar durante uns X anos por cá e só depois então sair, ou pelo menos se quisesse sair, teria de ressarcir o Estado do investimento que o Estado fez para a sua formação? Num país democrático, a palavra obrigar tem sempre uma segunda conotação, não é? Portanto, quanto a isso, deve ter-se algum cuidado. O obrigar. Não, quando eu digo obrigar é porque, assim, não, mas as pessoas ficam na todas verdade tens direitos com, e tens obrigações. Com tu és obrigado a pagar impostos. Exato. Aqui a questão é tornar todo o ciclo formativo e de emprego mais apelativo. Porque se restringirmos ou se colocarmos uma série de regras desde o início da formação, faz com que também não queiram seguir a formação de medicina, por exemplo. Ou seja, a formação e depois o posterior emprego tem que ser apelativo. Porque é que eles vão para o privado? Porque é que eles saem para o estrangeiro? Porque são mercados apelativos. O nosso Serviço Nacional de Saúde não tem essa capacidade de tornar este mercado ou esta carreira apelativa. Eu lembro-me que quando estudei, era eu que pagava as propinas. O Estado tinha o edifício, mas era eu que pagava as propinas. E os médicos também hão de pagar as propinas. Não pagas nem um décimo do custo da tua formação. As propinas públicas não pagam assim tanto, ou melhor, a menos que vais para uma universidade privada, tu pagas apenas uma percentagem daquilo que é o gasto total que o Estado tem na tua formação. Agora falta é saber se o Estado vê exatamente essa formação como um investimento, porque se o visse como um investimento também não os deixaria sair, não é? Criava exatamente um mercado mais apelativo para os manter, precisamente nesta perspectiva de eu dei-te a formação e agora que preciso de ti, então vais ter que ficar até esse investimento criar raízes e criar essa tal percentagem que o Estado considera que paga em cada formação de cada um de nós, e depois a partir daí o médico seria o seu caminho livre quando efetivamente existisse alguém para o substituir, porque com 55 anos alguém estar exatamente já no seu direito de negar trabalho, não é? Porque a partir de uma certa idade tem o direito de negar trabalho, mas não há gente suficiente para fazer face a essa necessidade, não é? Primeiro porque o ensino da medicina exige muito tempo, depois exige muita dedicação também, não é? Devido à complexidade de tudo. Agora, eu também espero que os médicos que nos atendam tenham exatamente essa exigência, quer ao nível da formação e quer ao nível depois da prática, na sua especialidade ou na parte geral. Mas aqui a questão é como é que se torna, não é, um mercado destes e uma formação destas apelativa, porque aquilo que se vê é exatamente o acusar e o tentar encontrar aqui bodes expiatórios sem nunca terem trazido soluções ou estratégias para colmatar, antes pelo contrário, querem
manter os médicos no Serviço Nacional de Saúde, criando esses direitos que só prejudica, porque depois ninguém se preocupa em arranjar estratégias benéficas desde o início da formação. E eu julgo que está exatamente aí um problema. Portanto, é desde o início da formação garantir e ser mais apelativo, para que os médicos se formem e fiquem no Serviço Nacional de Saúde, claro. Sim, senhora Marlene. João, hoje em dia fala-se muito de uma coisa que é substituir o Serviço Nacional de Saúde por um Sistema Nacional de Saúde, e a Iniciativa Liberal fala muito disso, mas não só, também já há outros partidos que também já tocaram no assunto, e que mais ou menos, de uma forma muito rápida, é uma espécie de aproveitar todas as instalações hospitalares que há em Portugal, sejam elas públicas e sejam elas privadas, e em face das necessidades, usufruir delas todas, portanto, o que estiver mais à mão, que for mais rápido, que for mais indicado para um determinado doente, e depois o Estado, se for no público, tal problema resolvido, se for no privado, é o Estado que lá vai pagar aquilo que custou o tratamento, enfim, a operação, o que for ao doente. Também está receptivo a isso, ou acha que o Estado não se deve meter com isso? O problema é que não se consegue ter uma discussão séria e desapaixonada em relação a esse assunto, porque hoje em dia o Partido Socialista, em grande parte, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, etc., assim que alguém abre a boca para dizer aquilo que o David agora disse, aquilo é o rei que querem viabilizar a hospitalização privada. Pronto. E pior ainda, dizem que se querem matar o SNS. Quer dizer, não se consegue, mas é que não se consegue mesmo. Não se consegue ter uma discussão séria, isenta, desapaixonada destes assuntos, sem se cair nessa dicotomia entre o privado e o público, como se fosse a Rússia e a Ucrânia, não é? Portanto, duas entidades que se combatem uma à outra. E, no entanto, a Marlene, há bocado, acabou de falar numa circunstância, que é esse amigo a quem lhe marcaram uma consulta de oncologia para daqui a não sei quanto tempo. Ele, certamente, a única solução que ele vai ter é abrir os cordões à bolsa, se não quer ir para melhor rapidamente, ir e tornar-se cliente de um hospital privado, sem que o hospital público lhe tenha dado a oportunidade de, inclusivamente, não tem possibilidade de lhe dar a consulta em tempo útil, e a oncologia tem prazos específicos em função do estado do doente para ser atendido, e são prazos que normalmente são curtos, não é? Se não tem, imediatamente dá-lhe uma credencial para ir a um hospital privado. É evidente que isto devia ser generalizado. Agora, devia ser generalizado, infelizmente, aqui é generalizado pelas piores razões, que é, de facto, o Serviço Nacional de Saúde devia fazer uma coisa, não consegue, e não consegue cronicamente, não é? E de facto, depois isto também não é solução. Porque, de facto, se a Ministra da Saúde, ou o Ministro qualquer da Saúde, disser aos administradores hospitalares, vocês, a partir de agora, esta doença, aquela, a outra, não conseguem arranjar consulta às pessoas neste prazo e naquele, mandem-nos para os hospitais privados. É evidente que isto não podia ser sistema nenhum. Isto não é sistema nenhum. Porque, de facto, não é assim que pode funcionar um Serviço Nacional de Saúde. Agora, por exemplo, há especialidades, como é o caso da oncologia, e neste caso da obstetrícia, não é? Porque, de facto, nem o hospital, nem o governo, nem sequer a própria grávida conseguem definir o tempo em que a criança nasce. A criança nasce quando tem que nascer, não é? E, portanto, ali não há tempo para estar à espera, não é? Há certas especialidades que, de facto, para resolver o problema de saúde das pessoas, para dar o tal acesso à saúde, de facto, devia ser agilizado o procedimento de encaminhá-los para hospitais privados. É claro que os hospitais privados, claro, não trabalham de graça, existem para dar lucro, não é? E, portanto, o que nunca se conseguiu
Houve aqui umas coisas que fizeram no Covid, porque a coisa chegou a um ponto tal, aquelas ambulâncias todas à espera no Santa Maria, de cá fora, etc., que eles não tiveram outro remédio, senão às tantas mandar as pessoas para um ou outro hospital privado. Mas, de facto, isto não é sistema. O Serviço Nacional de Saúde tem que assegurar, por si só, um atendimento adequado para que se considere de um país da Europa e da União Europeia, não é? Porque, de facto, estes indicadores são de um país, os indicadores que nós temos são de um país do terceiro mundo, não é? Que vivem ajudados por outros países, e quando os outros países não ajudam, aquilo não existe nada. As pessoas morrem, não é? Pura e simplesmente à porta dos hospitais, ou pior que isso. Agora, nós não podemos é ter este problema por resolver eternamente, não é? E o Partido Socialista está há 7 anos no poder e escusam de vir com mesinhas para que isto de ter médicos de família, porque há aqui coisas que não se compreende muito bem. Porque, por exemplo, continuamos com o mesmo problema das pessoas irem para as urgências sem serem com questões que podem ser resolvidas nas unidades de saúde familiar. Mas vamos ver as unidades de saúde familiar. E aí eu posso falar, porque faço parte da Comissão de Saúde da Assembleia Municipal, já falámos com as comissões de utentes, nomeadamente da Pontinha e de Famões, já falámos com algumas pessoas ligadas a esses setores, e o que se passa, eu próprio também já sinto isso na pele, porque eu tenho um plano de saúde, mas tenho familiares que não têm. E neste momento, pessoas que moram no centro da Pontinha estão a ser chutadas por uma espécie de uma filial do Centro de Saúde da Pontinha, que é na Urmeira, é que não é propriamente para ir a pé, não é? Tem que ter transportes e não têm transportes. E depois é o problema também. Uns têm médico de família, outros não têm médico de família. Quem não tem médico de família tem que ir para a porta do centro de saúde às 5 da manhã para arranjar uma senha para os 5 ou 10 ou 20 que são atendidos naquele dia. Mas vamos lá ver. Isto dura anos. Isto dura anos. E portanto, vem agora a ministra com um plano de contingência. 7 anos depois é que descobriu que de facto não há médicos, que não há, as urgências estão a fechar e não sei o quê. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Eu não tenho palavras para isto. E depois há outra coisa que, no outro dia, num debate na RTP, a Ana Rita Cavaco, que é a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que não tem papas na língua, disse em relação a esta questão dos obstetras e dos partos, porque é que em Portugal as enfermeiras não podem fazer os partos simples nos hospitais? Porque isto se faz em inúmeros países europeus, e perguntou ao bastonário dos médicos, que lá estava, porque é que a Ordem dos Médicos não retira isto, não reestrutura o conceito de ato médico, não é? No sentido de que partos simples possam ser feitos por enfermeiras, que aliás em Portugal, durante muitos anos, eram as parteiras que faziam partos e às vezes em casa da cliente, enfim, muita gente nasceu assim, nasceu bem e só mandavam para os hospitais quando viam que as coisas eram complicadas. Portanto, é outra questão que também não se percebe, mas de facto a Ordem dos Médicos tem as suas razões, e o bastonário nem sequer respondeu a este repto da bastonária dos enfermeiros. Senhora Marlene, também serias favorável a esta questão de aproveitar os recursos do privado, sendo que, obviamente, que seria o Estado a ressarcir depois as despesas, sei lá, uma espécie de contratos de programa em que se definisse o preço antecipadamente o preço que cada especialidade custaria, uma coisa assim do género, e que depois o doente, enfim, não tendo acesso ao SNS, fosse logo, ou melhor, não tendo acesso a uma instituição pública de saúde, fosse logo para uma privada, e depois o Estado logo acertava contas com a entidade privada. Achavas isto uma boa ideia ou nem por isso? O problema é mesmo esse, não é? É que assim que faltasse a primeira tranche do pagamento, lá ficávamos nós sem alternativas na mesma. O governo também tem esse problema com os seus fornecedores. Mas então, se há dinheiro para se pagar aos privados, o dinheiro que eles colocam em cima da mesa, então significa que também há dinheiro e também há forma de investir pelo governo,
não é? Pelo nosso dinheiro, pelos nossos impostos e colmatar a necessidade que têm. Portanto, se há para pagar a privados, também há para eles investirem naquilo que realmente faz falta. Sim, mas às vezes no imediato o investimento, se tu tiveres de Pois, fazer mas uma aula nova, imediato, demora anos, não é? no imediato é o que estão, não é? Foi o que aconteceu no Covid. Mas lá está, em 2000 o problema também existia, não é? E em 2040 também vai continuar a existir. Ou seja, falta aqui uma estratégia a longo prazo, é no imediato, é em cima do joelho. Ora, agora estamos com uma pandemia, temos que nos virar. Agora aumentaram os doentes oncológicos, temos que nos virar. Ora, agora aumentaram os problemas da obstetrícia, porque o parto passou a ser um ato médico, e todas as mulheres têm que entrar num hospital, e todas as mulheres, mesmo que tenham uma gravidez em pleno, têm que ser seguidas no hospital. Portanto, o parto deixou de ser algo natural e passou a ser um ato médico já há muitos anos, e muitos deles nem sequer têm essa necessidade, daí que a questão que foi levantada pela bastonária faz todo o sentido, não é? Tratar os partos simples de uma forma mais simples, precisamente porque houve muita gente que nasceu assim, portanto, mas convém que neste momento todos eles sejam considerados atos médicos e, portanto, há que pensar a longo prazo. E se temos um hospital que nos pode favorecer quando temos uma pandemia, ou que nos pode favorecer quando temos um pico de gripe, então pensemos que daqui a 40 anos vamos precisar disto. E é essa estratégia que não existe. Porque os públicos vão continuar a existir, os privados vão continuar a aumentar. Porquê? Pelos planos de saúde, porque percebem que a saúde em Portugal está cada vez pior e que as pessoas procuram. E eu, com certeza, que não quero morrer por falta de respostas de saúde. Eu acho que esta falta de planeamento a longo prazo é um problema grave ao nível da saúde e, portanto, estratégias a longo prazo têm que existir, porque de hoje para amanhã, claro que se tivermos que nos recorrer, também temos que pagar aquilo que for necessário e aquilo que nos colocarem em cima da mesa. Faz-me lembrar uma história de um senhor que teve, portanto, estavam no Algarve de férias, a filha teve um acidente, foi necessário exatamente chamarem o helicóptero do INEM para virem para Lisboa e apresentaram-lhe um valor exorbitante. Óbvio que o senhor não tinha dinheiro para pagar o helicóptero para trazer a filha para Lisboa, mas o que é que o homem disse? Tenho, levo lá a minha filha que eu vou pagar. E o senhor que estava com ele, que é o meu amigo e que me contou essa situação, disse-me: mas desde quando é que tu tens um valor exorbitante, mas desde quando é que tu tens esse dinheiro? Tu achas que eu ia dizer que não tinha? Então eu quero é salvar a minha filha. Portanto, isto chega a roçar o ridículo, não é? Porque nós vamos querer e vamos precisar sempre de apoio médico, seja lá ele que valor for, não é? Depois logo se vê, ok, eu vou preso porque não tenho dinheiro para pagar um helicóptero do Serviço Nacional de Saúde, mas eu quero é que a minha filha se salve, não é? Agora, o governo tem que pensar a longo prazo e esta população cada vez mais envelhecida significa que vai cada vez mais precisar de cuidados de saúde, e por isso é bom que se pense a longo prazo, sim. Muito bem, vamos agora mudar de tema, vamos falar em coisas mais alegres. Estamos no mês de junho, mês dos Santos Populares, aí destes arraiais por este país fora. Eu ia pedir aqui ao João, porque o João nestas coisas, não digo que seja o nosso especialista, mas tem sempre algum conhecimento de causa. João, esta questão da comemoração dos Santos Populares, isto é uma tradição pagã ou religiosa? Não, há muitas tradições religiosas que vêm de festas pagãs. Por isso é que também há muitas festas ao longo do ano, algumas ligadas a rituais, quer de culturas, quer das culturas, quer do nascimento das crianças, quer dizer, de facto, os povos converteram-se ao catolicismo. E o catolicismo continuou e continuaram a celebrar as suas festas, cobrindo-as com um ingrediente festivo. Claro, os santos têm outras características, não é? Pronto, como se sabe, todos os dias são dedicados a vários santos, não é? Se forem
às publicações do género, portanto, cada dia tem um ou mais santos festivos e são comemorados nas mais diversas localidades ao longo dos anos. É claro que nas cidades principais, Lisboa e Porto, não é? É evidente que o Santo António criou, a partir do século XII, que foi quando ele viveu, criou-se uma lenda, porque ele ajudou uma moça a casar, deu-lhe dinheiro para ela ter dote, para ela casar, e essa tradição depois radicou-se, por exemplo, com os casamentos de Santo António, que vêm precisamente daí, portanto, o 13 de junho é a data em que ele faleceu, não é? E, portanto, a população, digamos, ligou também um bocado essa questão. O que é que também está com o Santo António? As sardinhas, porque esta também é a altura em que a sardinha começa a aparecer e está boa para comer, portanto, entrou logo também na festa, e os manjericos, porque eram os namorados ofereciam às namoradas, e portanto generalizou-se a questão dos manjericos, e depois o São João do Porto. O São João do Porto, por exemplo, a história dos martelinhos é muito recente, é de 1960 e tal, em que o industrial do Porto resolveu oferecer uns martelos lá a umas agremiações que faziam umas festas, e pronto, aquilo generalizou-se a questão dos martelinhos. E o mais engraçado é que nem o Santo António é padroeiro de Lisboa, nem o São João é padroeiro do Porto. Exatamente. O padroeiro de Lisboa é São Vicente e o padroeiro do Porto é Nossa Senhora de Vendôma. Mas, no entanto, aqui os santos da devoção popular passam por cima dos padroeiros, e lá está. Mais uma questão que, embora no caso do Santo António e São João sejam santos da Igreja, não seguiram propriamente a questão dos padroeiros para coisa. E, por exemplo, as marchas populares, não é? Também não existiram desde sempre. São uma criação do Estado Novo, portanto tem com um tal um Leitão de Barros, foi convidado pelo dono do Parque Mayer da altura para criar uma coisa que animasse o Parque Mayer, portanto há 82 anos atrás, e pronto, e a primeira ele exatamente, sob a chancela do Sr. António Fecho, não é? Que era o propagandista da altura. Era um dos salazaristas, e foi no Parque Mayer. A primeira festa de marchas só tinha 2 marchas, mas depois a partir daí isto multiplicou-se, portanto as coisas que são populares, já se sabe que o Estado Novo gostava disto, não é? Porque isto, tudo o que desviasse o Zé Povinho das questões principais, e dava-lhe muitas festas, pronto, mas nada de mal em relação a isso, portanto, a partir daí, portanto, as coisas dispararam, não é? Pronto. Mas atenção, o Santo António não é só de Lisboa, o São João não é só do Porto, e o São Pedro não é só de Sintra, não é? Portanto, há muitas outras terras. Santo António, Pádua, Itália, não é? E depois as câmaras municipais agarraram isto, não é? Agarraram isso. O São João é feriado no Porto, o Santo António é feriado em Lisboa, o São Pedro é feriado em Sintra e noutras localidades. Pronto, e veio essa questão. É claro que o mês de junho é muito apropriado para isto, porque de facto é uma espécie de transição da longa noite do inverno para os primeiros dias de verão, que é aquilo que infelizmente nós estamos a viver, com as secas e a falta de água e tudo, mas olha, é o que é no verão que a malta vem para a rua, e pronto. Marlene, então e o que é que tu fazes durante este quase mês inteiro de folia, de santos populares, sardinhas, mines, aquele pãozinho de saloio com a gordura da sardinha aqui, que é uma coisa que eu adoro? O que é que tu fazes? Quais são as tuas tradições? Gozas muito dos santos populares ou nem por isso? O que vale é que nas festas portuguesas mete-se sempre comida e bebida e está tudo bem, não é? E os santos populares é mais uma desses exemplos. Eu, quando era miúda, na terra onde nasci e cresci, eram os bailaricos, as sardinhas, o caldo verde, e pronto, e era assim os dias de folia dos santos, e corríamos-los a todos, exatamente.
Mas havia Portanto, algo... ias a todas as capelinhas e mais alguma. Era, exatamente, tinha que ser, não é? Éramos devotas a esses santos todos nessas alturas do ano. Depois a gente esquece e nem sabe que existem, mas agora, desde que haja comida, bebida e bailarico, é suposto aproveitarmos ao máximo. Mas quando eu era miúda, sempre tive esse fascínio exatamente pelas marchas populares de Lisboa, que chegavam até à minha terrinha lá no interior, ao pé da Serra da Estrela, através da televisão. E quando vim para Lisboa, portanto, estamos a falar de 2010, quando vim para Lisboa, eu fiz questão de ir à Avenida da Liberdade de ver exatamente as marchas ao vivo, portanto sempre foi algo que me fascinou. É mesmo isso, é ligado à tradição, é as sardinhas, é o comer, é o beber, é o estarmos todos juntos, é o estarmos em festa, praticamente, e este mês é propício a isso, e felizmente que agora, após 2 anos da pandemia, está tudo a regressar e estamos aqui todos cheios de vontade que isto regresse. Desde que vim aqui para Lisboa e mais junto aqui de Odivelas, os bailaricos ali de Carnide eram um ponto, um ponto essencial para me recordar da minha velha terrinha, mas sim, sempre ligado a essa parte do povo, essa parte tradicional eu devo dizer que aquilo que mais me agradava no Santo António é que eu fazia o trono de Santo António, eu e mais os miúdos ali dos prédios das redondezas, fazíamos o trono de Santo António, que era aquela construção de um pequeno altar com o Santo António, depois aquilo tinha uma intervenção artística mais elaborada ou menos elaborada, pronto, não interessa, a gente punha o trono à porta de casa, estávamos lá por turnos a pedir um tostãozinho para o Santo António. E arranjava-se ali umas massas naqueles dias eu ainda não há muitos anos tinha lá isso em casa, mas depois já não sei o que é que a minha mãe lhe fez, desapareceu da circulação. E evidente em Benfica, eu sou do tempo em que em Benfica o Fofó era mesmo o clube popular do bairro de Benfica, porque não só que morava lá muito menos gente, mas como todas aquelas raparigas que a gente conhecia da minha rua e das outras ruas adjacentes, iam para a marcha, e ensaiavam aquilo com muita convicção, com muita entrega. Aquilo era mesmo popular. A marcha de Benfica era mesmo um local de concentração, porque o Fofó na altura era o único clube verdadeiramente do bairro de Benfica, e congregava aquelas pessoas e de facto arranjou-se ali muitos namoricos, etc. Aquilo era muito interessante. Eu já contei isto no nosso grupo, mas como sabem, vocês já sabem, os nossos ouvintes não, eu por um dia fui presidente do júri das marchas de Lisboa. Pois. Já agora, porquê é que a marcha de Carnide deixou de ser do Carnide Clube e passou para o teatro? Sabes isso? Eu penso que eu acho que, eu não sei se, eu na minha altura nem era o Carnide Clube, era o Carnide Clube, era a marcha de Carnide, era o Carnide Clube. Não faço a mínima ideia. Eu sei que este ano eu fiquei espantado quando vi na televisão. Pois, porque assim, aquilo que eu sei é que o Carnide Clube está com algumas dificuldades, tanto é que a sua equipa feminina, que é uma das equipas mais antigas de futsal feminino, está seriamente em perigo, portanto, possivelmente para o ano já não vai competir, portanto, parte do pressuposto que está a haver algum problema no clube, provavelmente financeiro. Bom, estamos já com quase 50 minutos de programa, vamos então agora aqui para as notas finais. Eu ia agora inverter os papéis e ia começar pela Marlene. Marlene, notas finais, o que é que queres falar? Se tiveres alguma coisa a falar, se não, olha, não fales. Não vou falar, nem que seja mais uma vez para aproveitarem o resto dos santos que aí vêm, comam bem, bebam bem e que se divirtam. É preciso cuidado para não precisarmos do Serviço Nacional de Saúde, portanto divirtam-se com juízo, com calma, não entrarem como alcoólico, que isso é importante, não tropeçar na pedra da calçada quando se vai dançar, porque senão deixa de ser festa e passa a ser algo muito grave. E ortopedistas também é coisa que não há muito. João, pela minha parte, vou acabar assim um bocado ironicamente. Parece que o Sr. Presidente da República foi beijar a barriga a uma grávida.
Exato. E vamos ter os problemas resolvidos, só que ele agora, em vez de, além de beijar a grávida, vai ter que beijar alguém com Covid, vai ter que beijar também alguém com um problema oncológico, algum coxo para lhe curar a perna, e certamente a partir daqui não temos mais problemas com o Serviço Nacional de Saúde. Chama-se o Marcelo, ele dá um beijo, isto é um milagre, e os santos populares passam a ter mais um santo, que é o São Marcelo. Pronto, o São Marcelo com os Nem foi preciso o regresso de Dom Sebastião para isto se resolver. Pois, o São Sebastião, exatamente, o São Sebastião, que estamos sempre à espera. Não é São Sebastião, é Dom Sebastião. Muito bem, ficamos então por aqui nesta emissão de dia 18 de junho. Como sabe, se quiserem se divertir, olha, por falar em Santos Populares, vai começar daqui a umas 2 horas um espetáculo do Rochinol Faduncho, ali no Jardim da Amoreira, na Praça Central, portanto, aquilo tem espaço para muita gente, passem por lá, que é capaz de ser divertido, e pronto, e até lá, e até o próximo sábado divirtam-se, gozem muito dos Santos Populares. O próximo agora é ajudem-me lá, o próximo é São João, não é? São João, pois. Dia 24. E depois logo a seguir ao São Pedro, não é? São Pedro é 30. São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo. Pronto, então ainda temos mais 2 semanas para gozar esta questão das sardinhas, Santos Populares e whatever. Pessoal, divirtam-se, boa semana de trabalho ou de férias ou de estudos, para quem ainda está a estudar. Tenham saúde, para fazer aqui a Marlene, tenham saúde, que é o mais importante, e nós voltamos então para o próximo sábado. Um abraço. Adeus. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.